Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cardoidinhos, eu sou o Patinhas e vamos pro episódio que a gente vai analisar, cara, a lateral da rodada 33. A gente vai estar indo com Pikachu e Arana e, cara, eu acho bem difícil a gente acabar fugindo disso daí, mas, cara, a gente ainda assim vai cobrir alguns nomes nas nossas dicas moderadas e ousadas. Antes da gente ir pra lá, vou convidar você pra ir no nosso Instagram, @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente divulga todas as análises 100% grátis. E se você ainda não deu like, dá aquele likezinho, ajuda muita gente, se inscreve no canal se não tiver. Para a gente poder navegar entre a lateral, tal como fazemos em todas as posições, vamos para o nosso mapa do confronto, para a gente ter o nosso norte aqui, tranquilo? Patinhas, estou chegando agora, eu não sei como funciona. Se atenta para o link na descrição que está aqui do vídeo, que leva para o nosso episódio de matemática, que a gente destrincha exatamente como que a gente calcula cada coisa do gráfico. A zona verde, intuitivamente, é o melhor lugar. E, cara, logo de cara a gente já vai ver Vasco e o Atlético Mineiro ali. A gente vai ver o Grêmio, Atlético Goianiense, o Sport, e com a ressalva do São Paulo, que é o time mais para a direita, ou seja, tem um confronto mais favorável do ponto de vista de pontuação cedida. Quais são as ressalvas a serem feitas aqui, que eu acho que está na cabeça de muita gente? Eu sei que o Abner Vinícius está na sua mente, porque você foi uma das 10 pessoas que colocou ele na rodada passada. Mas eu acho que ele está um confronto muito para a esquerda para ser favorável da gente estar colocando ele lá. 2. Eu acho que o Calegari tá numa fase de desarmes tão ruim que já não basta mais a gente colocar o potencial de rodadas passadas, porque, cara, ele veio de 7, 7, 2, 1, 0 desarmes. Então, assim, ele tá numa queda muito bem descrita de desarmes. Teria que colocar ele pensando no potencial de SG, mas isso vai um pouco contra a forma como o Cartologia acaba escalando. Então, esses são os dois nomes que o Cartologia vai estar colocando como um não, tá bom? O Grêmio tá ali, mas a gente vai estar deixando o Grêmio um pouco de lado, porque teve muito SG que acabou enviesando os laterais que jogaram contra o Coxa, tá? Se você olhar do ponto de vista de scouts cedidos básicos, falta sofrida, desarme, finalização, não teve um brilho tão forte que justificaria a gente estar utilizando alguma peça gremista. Tendo dito isso, vamos partir então para explicar o porquê do Pikachu. Acho que aqui tem a grande ressalva, se você tá vendo o vídeo pela primeira vez, ou tá ouvindo isso pela primeira vez, acho improvável. Cara, o Pikachu mudou a forma como ele joga, ele tá jogando como ponta direita agora com o Vanderlei Luxemburgo, o que significa que, para ser justo, a gente teria que classificar ele como um atacante. E se você viu o vídeo do atacante, não saiu ainda. Eu sei, mas vai sair e tá muito top. O Vasco tem uma das melhores radares possíveis. Então, por isso a gente tá lá recomendando o Cano. Spoiler, a gente vai ter que estar recomendando o Pikachu. Aqui, para os fins de análise, a gente vai estar analisando a lateral para vocês, se quiser pensar no Henrique, se tá de tiro curto, eu acho que essa é a melhor lateral para você a melhor defesa para você estar fechando, até porque a gente já recomendou o Fernando Miguel. Se você olhar o Bahia, cara, tem muita pontuação boa sendo cedida recentemente e muita pontuação forte. O que eu quero dizer com isso? Isla com gol, Diogo Barbosa com 2 assistências, Natanael, Júnior Tavares com uma média recente cedida de 4,30. Do lado do Vasco, você vai ter justamente pelo Pikachu tá jogando mais avançado, mas você vai ter um Léo Matos e um Henrique também fazendo excelentes pontuações, média recente executada de 3,31. Se a gente olhar o radar, bum, bum, bum verde para gol e assistência. Ou seja, o Bahia está cedendo 290% mais assistências para laterais do que a média do campeonato e está tomando 312% mais gols do que a média do campeonato. Ou seja, muita oportunidade cedida para um Vasco que também está acima da média nesses dois scouts. Se a gente olhar o nosso menino Pikachu, eu acho que vai ser um dos laterais com maior barrinha de gol aí, que a gente vai estar vendo nas recomendações. Uma média de 1 gol a cada 4 jogos, está acima da média em finalizações e faltas sofridas, criando exatamente um cenário de atacante que a gente espera, bem menos desarme, que é o que a gente espera mais de um lateral aí, ou assistência. Você vai ver que o saldo de faltas dele está positivo, mas a ressalva. Laterais que jogam contra o Bahia costumam tomar muito mais cartão amarelo. Fato esse, é só você olhar ali que a média de cartões amarelos está menos 0,56 por lateral por jogo, quando a média do campeonato é menos 0,3 pontos por cartão amarelo. Ou seja, quase o dobro aí, e por isso que as faltas cometidas também são um pouco mais incentivadas. Daí eu acho dizer que o menino Henrique talvez tenha que dar uma segurada pelo volume de faltas que ele tem cometido, porque a chance do cartão amarelo é muito maior. Se a gente olhar a distribuição de pontuação, acho que você vai ver nitidamente o shift aí quando entrou o Vanderlei Luxemburgo na rodada 29, em que ele começa a atuar como atacante, tem um maior potencial de finalização, então ele finaliza na rodada 29, finaliza na rodada 30, finaliza na rodada 32, e com isso ele acaba mudando o potencial de scouts dele, porque, cara, uma finalização já vale mais do que um desarme, por exemplo. Jogando dentro de casa, ele já passou dos 5 pontos em
62% das ocasiões. Claro que não tem muitos jogos, mas se você olhar o passado recente, cara, você vai ter rodado 29, 28, 32, ele passando dos 8 pontos, tanto dentro quanto fora de casa. Já do lado do Atlético Mineiro, novamente é um lateral que tem se destacado muito pelo volume ofensivo, especialmente em assistências, que é o nosso menino Guilherme Arana. Se você olhar o passado recente, você vai ter um Natanael fazendo gol com o SG, vai ter um Moisés 4.9 e um Sander 8.8 com uma média recente cedida de 5.39. Você vai ver essa média recente cedida estando acima de 5, porque muitos SGs fornecidos pelo Fortaleza, como a gente calcula a média de todos os laterais da posição, a média acaba ficando inflada. Mas, sem desculpas ainda pra gente estar colocando o Atlético Mineiro, que tá avassalador, especialmente nas laterais. Arana 2.6, 9.9, 3.6, com grandes mitadas no passado também, para relevar um pouco de potencial histórico. Se a gente olhar, mete verde justamente pro melhor scout do Arana, que é a assistência, com oportunidades de gols, muitos gols tomados pelo Fortaleza pelos laterais, e aí quando você olha, cara, o Arana tá muito acima da média de assistências em gols. Cara, assistências, ele tá quase com uma assistência a cada 2 jogos, que é um volume muito bizarro, tá com um bom volume de gols, a gente falou de 2 lá pro Iago Pikachu, aqui tá 1.23 pontos por gol por jogo, ele tá acima da média em faltas sofridas, mas o saldo de faltas está negativo, e por isso que hoje ele tá exatamente na média do campeonato em relação a cartões amarelos. Você vai ver que ele tá acima da média em finalizações, e tem errado muitos passes até pelo protagonismo dele nos cruzamentos. Se você não viu o nosso vídeo de resumo, a gente especificou exatamente a análise de quantos cruzamentos são esperados para o Atlético Mineiro. Confere o vídeo lá que a gente fez essa análise do macro indicador de cruzamentos e escanteios, mas aí olhando especificamente para zagueiros. Cara, se a gente olhar a composição, você vai ver nos últimos 2 jogos as 2 assistências dele, só que a regularidade dele em casa é muito bizarra, tá? De 13 jogos que ele jogou em casa, em 8 deles ele passou de 5 pontos, constitui 60% dele. Só em 2 ocasiões a gente viu o Arana fazendo menos de 3 pontos. Então, assim, vale muito a pena pela regularidade de pontuações. É válido apontar que o volume de scouts negativos dele é alto, tá? Então, ainda que você tenha uma assistência, você vai ver o caso do jogo anterior, com assistência fazendo 3.6. Mas a predominância desses scouts que, apesar de decisivos, estão menos raros com o Arana, a gente vai estar colocando ele ali como a nossa dica segura. E depois, cara, o King Naldo. O Reinaldo, ele é o melhor lateral visitante de São Paulo desde a 13ª rodada. Acho que só teve a ocasião na 12ª que o Igor Vinícius foi o melhor pontuador. E, cara, você vai ter um Atlético Goianiense dando boas pontuações aí, cara. Jefferson fazendo 10 pontos, Iago Pikachu 9.1, Nino Paraíba 10. Você vai ver no passado recente o Fortaleza, com o Gabriel Dias fazendo 1.4, mas ainda assim uma média total de 3.9. São Paulo aí não tá com tantas boas atuações, mas, cara, o Reinaldo tem se destacado muito por estar pontuando bem fora de scouts decisivos, coisa que na rodada 21 não acontecia, na rodada 25, mas nas últimas 2 rodadas tem acontecido. O scout aqui mais predominante é assistências, aqui o São Paulo atuando 200% acima da média do campeonato, e vai ter um Atlético Goianiense cedendo cerca de 10% acima da média do campeonato, mas com predominância para faltas sofridas, desarmes e finalizações defendidas, coisas que o Reinaldo também está acima da média, exceto em desarmes ali, que a gente acabou dando uma forçadinha. Mas o fato é que ele está com uma média de 1 assistência a cada 5 jogos, está com volume de gols até maior, mas aqui tem uma predominância de pênalti, e aí eu desvinculo, porque eu acho que o Iago Pikachu, ele se permanece mais perto do gol do que o Reinaldo, porque o Reinaldo só chega quando tem um pênalti ou aquela bola bem mais cagada do que o Iago Pikachu aqui. Tá com um volume de passes incompletos absurdo. Eu acho que se você coloca o Reinaldo, você tem que colocar -2 em passes incompletos. Só que, se você pensar na assistência com os passes incompletos e as finalizações, a gente tá mirando em 4, 4.8 aí nessa rodada, mesmo sem o SG, porque eu acho o SG extremamente improvável, ainda mais com o São Paulo jogando do jeito que tá jogando. Ele atuando fora de casa, passou dos 5 pontos em 49% das ocasiões, basicamente dos 14 jogos, em 7 deles ele passou de 5 pontos, que é um bom número. Você pode ver que ele atua melhor fora de casa do que dentro de casa, não está sendo tão caseiro, e até nas rodadas 28 e 30, que ele não teve nenhum scout decisivo, acabou fazendo 3,40 e 4,50, com uma boa composição de scouts básicos ali em faltas sofridas e desarmes. Quando a gente vai aqui pro coxa, a gente quer navegar na fase do menino Natanael e um Grêmio que provavelmente não vai entrar com a escalação definida. Aliás, o Grêmio tá com uma zica demais, né? Muito jogador sendo perdido, o Jeromel recentemente. Cara, os últimos zagueiros aí que melhor mandaram foram o Bruno Melo com 5.9, Júnior Travalho 5.7 e o Jefferson 5.3. Nada muito estelar. Teve um Fagner, mas claramente ali foi algo fora da linha. Só que o nosso menino Natanael tá voando muito baixo, fazendo 12.2 na rodada 31 e 5.7 na rodada 29. Cara, a média recente executada pelos laterais do Curitiba tá em 7.73. É muito absurdo e a gente tem que conseguir navegar um pouco nisso para tentar pegar alguma peça. Aqui o radar
transmite exatamente o que eu tô falando. A gente tá indo pelo lado azul, que representa o quanto acima da média do campeonato Coritiba tá executando cada scout na sua lateral, e pelo lado amarelo a gente não vai ter tanta oportunidade. Quizá a finalização para fora, mas não é aí que a gente vai compor nossa pontuação. 2.14 desarmes por jogo e 1.14 gols por jogo. Aqui uma aposta com um teor de ousadia maior, mas você vai ver que ele tá em constante subida desde a rodada 29 aí, e o destaque, ele é um dos laterais que tá abaixo da média de todos os scouts negativos. Recentemente fazendo 5.7 com SG, mas uma última rodada 31 dando aquela maior estourada. Aqui, você vai ver que ele tem 7 jogos, desses 7, em 5 deles ele acabou passando de 5 pontos, mas é muito difícil porque são poucos jogos. Se você olhar fora de casa em que ele tem mais jogos, ele tende a ter uma predominância pior aí. Teor é muito mais arriscado, mas o jogador em boa fase, se você olhar a rodada 30 acima de 8, 29 acima de 5, 31 acima de 8, jogador que tem se destacado, vale você surfar se estiver atrás nas suas ligas aí. Por fim, nosso menino The Patriots, que vai estar encarando aí o Mengão. Cara, últimos zagueiros que brilharam: Abner, Vinícius com gol, Tinga 7.1, Guga, Heitor com assistência, média recente de do Flamengo em 4.17. Não é à toa que o Sport, lá no começo do vídeo, a gente viu que estava na zona verde. Se você vê os melhores laterais recentes, talvez você fique um pouco bolado de colocar o Patrick. Contudo, a gente vai estar principalmente tentando capitalizar como o Patrick se encaixa no radar do Sport, tá? Então o Flamengo cede gol, assistência, desarme, tudo acima da média. E se você der ainda o médio com que o Sport tem executado acima da média, tem a oportunidade por finalizador, sofredor de falta aí, que é exatamente o que é o Patrick. Ele tá acima da média de faltas sofridas, tá acima da média de finalização defendida e para fora, e é um excelente garçom, que é algo que hoje o Flamengo tá cedendo em 61% acima da média do campeonato. Ele tá com saldo de faltas ligeiramente negativo, mas pode ver que isso não tá correspondendo a um excesso de cartões amarelos. Se você olhar ali no gráfico da esquerda, você vai ver que ele é um notório intermediário. Na rodada 12, ele chegou perto de ser um olimpiano, atuando entre os top 30 da posição, mas namorou mais a zona inferior do que a zona superior. Se a gente olhar a composição dele dos jogos em casa, a gente vai ver que em 39% das ocasiões ele acabou passando de 5 pontos, mas majoritariamente ficando entre 0 e 3. Aqui é uma aposta mais ousada pela falha de marcação do Flamengo nas suas laterais, e aqui é pescando sim uma oportunidade de gol ou assistência no Patrick. Fora disso, eu acho que dificilmente ele vai estar passando da barreira de 1 ou 0.8 pontos. Sendo assim, fechando o nosso lineup, cara, com certeza acho que a lateral mais unânime e segura da rodada vai ser Iago Pikachu e Guilherme Arana. Se você estiver tentando navegar por águas de assistência, você pode estar pensando em Reinaldo ou Natanael com potencial de gol, e aqui é nitidamente pensando único e exclusivamente na possibilidade de gol e nas falhas de marcação defensiva do Flamengo, é o Patrick do Sport. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, curte, deixa um comentário aí de algum lateral que eu não tenha coberto, compartilha com seus amigos para Cartologia chegar cada vez mais longe, se inscreve no nosso Insta e no nosso Telegram, cara, que a gente vai mandar todos esses gráficos aqui 100% grátis, cara, é um PDF, você baixa, compartilha com seus amigos, analisa da forma como você quiser, de um cartoleiro para o outro. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!